Muito bom dia a todos vocês. Estamos aqui começando mais um módulo do nosso workshop dedicado ao projeto da UFRJ para Maricá. Hoje temos aqui como convidados o professor emérito da UFRJ, Carlos Alberto Nunes Cossenza, e o professor Harvey Cossenza, do Polo Universidade de Rio das Ostras, da UF, atuando em rede aqui dentro do nosso projeto. Hoje o tema vai ser lógica fuzzy e planejamento, né? Então, não gostaria de me alongar mais, vou passar a palavra ao professor Carlos Alberto Nunes Cossenza, deixando a seguinte provocação. Professor Carlos Cossenza, o que é a lógica fuzzy e como ela pode auxiliar na vida das cidades? Um grande abraço, o palco é Muito seu. obrigado, Muito obrigado. muito obrigado pelo convite. A fase é uma coisa extraordinária, tá? Vamos voltar a 1965, quando Zade criou a lógica fuzzy. Na realidade, esse nome deveria ser Teoria dos Conjuntos Expandidos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na teoria dos conjuntos, já estudaram teoria dos conjuntos. Nós ficamos 2000 anos com a booleana, 0 ou 1, certo ou errado, né? Sim ou não. É impressionante que na nossa cabeça tem o talvez, e ele não entrava na lógica booleana, né? Ele não entrava na múltipla escolha. E Zade aproveitou já uma partida de Lucas Aebs, que já tinha que tinha tirado o meio excluído, né? Colocando já o 0,5 na metade entre 0 e 1. Né? Mas há de expandiu isso entre 0 e 1, nós temos infinitos valores. Tá? Eu costumo dar um exemplo interessante, porque a chave da questão da fuzzy são as pertinências. As pertinências graduam todos os fenômenos. Quando você diz que tem 5 amigos, a fase já estranha isso, porque você pode ter um muito amigo, um amigo relativo, um bom amigo, um falso amigo, ou um quase amigo. Então, quando se fala 5 amigos, é muito absoluto, é muito preciso. A lógica já distingue isso e dá umas. Eu já estou entrando na parte mais importante da fuzzy, que são as pertinências. Né? Com o início da fuzzy, ah, alguns, alguns programas começaram a aparecer nos Estados Unidos, na Discovery, né? Em outros programas científicos, sem que americanos se dessem conta disso. Os japoneses se apropriaram dessa lógica. Já em 1990, eles já tinham quase 3.000 patentes na área tecnológica com lógica fuzzy. Depois foram os chineses. Por quê? Porque a linguagem é adequada, a linguagem, os ideogramas, né? Essa lógica trabalha com a estrutura do pensamento humano. Para dar uma ideia para vocês, ninguém pensa em 35 graus, pensa em calor. Então, não é um ponto, é um espaço. E a lógica fuzzy trabalha com espaço. Se nós formos entender bem, né? Em 1986, eu implantei essa disciplina na COP, porque já estava saindo algumas ideias em teses, em alguns artigos, com conceitos errados, confundindo variável linguística com termos linguísticos, né? E algumas outras, fazendo alguma confusão ainda com a matemática clássica com a matemática fuzzy. E fuzzy relation, por exemplo, fazendo correlações matemáticas, quando as relações fuzzy elas são imbuídas de pertinências, né? Relações de grau entre os fenômenos. E eu comecei a trabalhar, talvez tenha sido um dos pioneiros nisso, né? Na Universidade Federal, pelo menos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Porque, como responsável por projetos na Coptec, eu comecei a analisar esses projetos de uma forma um pouco diferente, depois que eu tive contato com essa lógica.
Quando eu voltei do exterior, eu já trouxe um livro interessante, que era um livro de um chinês, aliás, de um japonês, né, que eu passei para os meus alunos, que é o Tanaka, né, um livro básico de. Só existia um na livraria lá na Universidade de Cambridge. Eu tive a oportunidade de pegar esse livro. Tinha um cara olhando muito esse livro, mas quando ele deu a oportunidade, virou do lado, eu peguei o livro, né? E era o único livro mesmo que se tinha na época, né? Alguns, havia alguns plágios desse livro, porque ninguém tinha ideia que um dia ia se traduzir do chinês, né, para o inglês, e depois alguém traduziu o português, né, numa apostila que pode ser achada na internet. Bom, em termos de projetos, como foi colocado, né, a, o poder da FUSE nos permitiu fazer projetos de grande porte. A organização do espaço da área metropolitana do Rio de Janeiro foi um deles. O modelo permitiu construir as IPs, UPs, EPs, os distritos industriais do Rio de Janeiro. Alertado por nós que deveria haver uma legislação sobre o uso do solo para que todos esses projetos que nós fizemos usando a lógica FUSE pudessem ter sucesso pleno, né? A não legislação do uso do solo implica você eliminar atividades produtivas ao longo do tempo, dado que você tem uma geração de infraestrutura pela atividade que é gerada, e ela atrai a zona urbana que cerca essa atividade, depois inviabiliza sua expansão, seu crescimento, e passa a ter impostos urbanos, né? Então, nós fizemos, da área metropolitana do Rio de Janeiro, criamos todas as atividades. Uma coisa, outra, que é de grande importância, é a seleção das atividades produtivas no espaço econômico em função da disponibilidade de recursos. O que nós trabalhamos? Trabalhamos com perfil de demanda de uma atividade e corremos todos os territórios para verificar qual é o território que dá mais condições à implantação dessa atividade, né? Isso foi do interesse do BNDES, né? Ia ser implantado na época do Carlos Lessa, porque os projetos, quando chegam no banco, eles já vêm com uma localização. E os engenheiros do banco, eles não têm como fazer um estudo locacional para aquilo. Então, um banco de dados tinha que ser montado para que nós tivéssemos a, informações sobre os recursos locais para atender os perfis de demanda dos projetos. Isso é lógica fase pura, onde a gente tem uma matriz de demanda, né, que é abstrata. Essa matriz é uma matriz de desejos, de necessidades, e uma matriz concreta, que é a matriz de a existência desses fatores no espaço. Então, nós temos dois conjuntos, um conjunto de demanda e um conjunto de oferta a esses fatores, né? Isso nos levou a criar um modelo que hoje tem o nome do nosso laboratório aqui, né? A importância da criação dele foi para dar suporte a vários projetos. E essa matemática ela é tão importante que na China e no Japão já estão dando essa matemática no primeiro grau e provavelmente já estão levando essas ideias para o primário, né? O curso primário que a gente tinha aqui. Então, é o início da teoria dos conjuntos expandidos, né? Onde você tem como a chave principal disso os graus de pertinência, se baseia também na relatividade, tá? A gente pode dar algumas definições mais precisas, né? Eu posso usar um PowerPoint que nós fizemos, né, para mostrar mais ou menos os conceitos que aparecem, né? Um outro trabalho de grande importância que foi feito foi a organização do espaço na região metropolitana de Porto Alegre,
onde os efeitos polarizadores de São Paulo chegavam a tal ponto que eliminavam qualquer tipo de atividade que era localizada em função do mercado e da sua escala. Então, o nosso trabalho lá foi um trabalho muito grande de organizar aquele espaço de maneira de melhor localizar as atividades, sejam industriais, comerciais, né? Distribuição espacial do sistema educacional e de saúde, e esse instrumento é poderoso no sentido de fazer isso. Né? Você quer localizar uma atividade industrial, você tem que ter a fase permite você dimensionar o mercado e dali derivar para você selecionar a escala da planta, mas antes todo o território é percorrido para verificar se os fatores permitem atender a demanda, o perfil daquela demanda, tá? Daquela atividade produtiva. Pode ser um shopping center, pode ser um conjunto de saúde, né? Hospitalar. Né? Nós fizemos. São Paulo, localização de hospitais, usaram a lógica fuzzy, né? Mas eu daria agora noções um pouco mais completas, né? Que é a teoria, que na realidade é uma teoria que trabalha com a forma de nós pensarmos, né? Então, a nossa matemática, a nova matemática sai do nosso cérebro, porque quem não nasce matemático morre cedo. Todos nós somos matemáticos, né? Um taxista é matemático. Existe uma regra fuzzy que mostra o comportamento de um taxista, né? A geometria espacial dele é toda fuzzy, né? Ele não, quando o carro da frente para, ele para também, né? Quando o da frente sai, ele sai. Isso são regras fuzzy, que se apresentam, inclusive, num grande problema interessante japonês. Tá? Mas vou apresentar agora um pouquinho mais conceitos básicos. Né? Por exemplo, né? Ele trata das questões mais complexas. Né? Por exemplo, o que é a realidade? A realidade é uma coisa que a ciência procura sempre e ela escapa na hora que você chega perto. Por isso é que você tem as evoluções. Né? Por isso que o doutorado é importante. O doutorado trabalha sempre procurando preencher um conjunto vazio. No nosso modelo, nós temos um conjunto vazio, nós temos um conjunto de fatores que não existem e temos um conjunto de fatores vazio, conjuntos e um fator de zero. O que é o zero? O zero não é o vazio e nem é o nada. O zero é o nulo. Então, o nosso modelo ele consegue perceber que em determinadas áreas você pode ter existência de um fator, mas ele é nulo para um projeto. É um conjunto nulo. Um conjunto de fatores que não existe é aquele cuja não existência impacta um projeto que não pode ser realizado ali. Se trata muito de questões de recursos naturais, por exemplo. Você não pode colocar uma fábrica de cimento onde não tem argila ou calcário. Então, a ausência desse fator ele entra num conjunto de fatores que não existem. Essa é a essência do nosso modelo, né? Que permite trabalhar em grandes espaços econômicos. Né? Então, as percepções, o senso comum, o idealismo, a complexidade, a interdependência, as relações fuzzy, né? A intuição. Né? Você tem a cadeia cognitiva, né? Isso foi o Harvey que preparou agora, né? A lógica e a matemática. Né? No caso, a teoria fuzzy podia ser tratada de uma forma um pouco mais acho que aceitável, né, romântica, né, como teoria dos conjuntos expandidos, mas quando se trata da fuzzy, que inicialmente você trata ela como matemática nebulosa, criou um impacto aqui na COP quando foi criada a disciplina matemática nebulosa. Né? Tem um professor que depois usou muito a lógica fuzzy, que não conhecia a lógica fuzzy, disse que tinha um professor meio maluco que criou a matemática nebulosa na engenharia de produção. E imediatamente eu pedi a um colega de sistemas que colocasse no Aurélio a lógica fuzzy para eu poder usar a lógica fuzzy com mais tranquilidade, não parecer, né, alguma coisa assim destituída de lógica. Né?
porque a lógica fuzzy é a verdadeira lógica, né? Não é a nebulosa, ela tira a nebulosidade das coisas, né? O que é um conjunto, né? Que trata da todos que estudaram a teoria dos conjuntos, né? E a noção intuitiva do conjunto. O zero, o vazio, o conjunto dos fatores que são ausentes ou não existentes, são a essência do nosso modelo do laboratório aqui, do LabFuzzy. Essa matemática ela foi criada em 1965, mas sempre baseada em alguma coisa, nada se cria, a gente sempre tem uma linha de evolução do pensamento matemático, né? Já vinha de Lukasevsky, já vinha de Cantor, né? E essa lógica foi importante porque ela se apropriou dos grandes números infinitos de Cantor, né? E ficou muito apropriada ao nosso trabalho aqui no laboratório. Quando essa lógica foi criada, imediatamente os japoneses e os chineses se apropriaram dessa lógica, porque como trabalha com variáveis linguísticas e uma forma de ideogramas mesmo, né, de símbolos, nós podemos trabalhar essa lógica não com número, com variável linguística e com símbolos. Nós podemos ter o crítico como o máximo. Ele pode ser crítico na variável linguística, ele pode ser como número, e ele pode ser um triângulo preenchido por qualquer cor. O bom pode ser 0,8, por exemplo. Então, ele é bom e ele é 0,8 e ele pode ter um símbolo, um triângulo branco ou uma bola verde. Então, nós podemos transformar. Nós temos três formas: os números, a linguagem e os símbolos. Isso aí dá um poder enorme a essa lógica. Por isso que essa lógica tinha que ser ensinada pelo menos no segundo grau, né? Então, inúmeras pesquisas começaram a aparecer. Já em 1990, o Japão tinha mais de 2.000 patentes na área tecnológica. Os trens de metrô de Sendai já começaram a trabalhar com essa lógica. Essa lógica permitiu o controle do trem de maneira que você não sente ele sair nem sente ele parar. Então, a partir daí, o robô se apropriou dessa lógica. Um robô submarino, por exemplo, um robô que vai substituir o mergulhador, é o mergulhador que é o especialista nessa lógica. Ele vai explicando como ele atua, né? E a lógica fuzzy vai transformando essa linguagem matemática e vai colocando no servo-mecanismo. Aí ele vai reproduzir o que o ser humano faz, mas em grandes profundidades, onde o homem não pode chegar, né? Então, nós vimos que em 80 já tinha um bom na Ásia, né? É impressionante como os asiáticos pegaram muito mais rapidamente do que os ingleses e os americanos essa lógica. E havia uma certa resistência do próprio americano a admitir que muita coisa era fuzzy. Os próprios microcomputadores, né, que foram colocados nos módulos lunares já tinham uma linguagem fuzzy. E ela é uma técnica baseada em graus de verdade, né? Os valores 0 e 1 eles ficam na extremidade. O ruim e o ótimo ficam nas extremidades, né? Por isso que é sempre importante observar que, numa discussão, o sujeito acha que tem plena razão, o outro também. Na realidade, alguém tem a razão é relativa. Eu posso ter 30% de razão e o outro ter 70% de razão, né? Por isso, às vezes, para não brigar, a gente dá razão para o outro indivíduo, mesmo que ele não tenha, né? E aí a vida fica muito mais fácil, né? Nós ficamos 2.000 anos com a álgebra booleana para descobrir que entre 0 e 1 você tem infinitos valores, né? E o que é a lógica fuzzy? É um paradigma computacional que se baseia em como os humanos pensam. Então, ela vê o mundo como ele é. O mundo é impreciso. Da mesma forma que o nosso cérebro pega a informação, temperatura, velocidade, né? E graduamos isso, né? Por exemplo, a gente pode ter um, uma estrada vicinal 70 graus, altíssima velocidade. No entanto, numa autoestrada, você está atrasando todo mundo. Então, observa que tudo tem uma relatividade, né? Então,
nós trabalhamos com incertezas, imprecisões e fazemos julgamentos muitas vezes que não são corretos, que nós estamos ainda com o cérebro ainda rateando em cima da booleana, né? E, como eu disse para vocês, a fuzzy é um nome inapropriado, né? Porque é uma lógica mais precisa que a lógica tradicional. E essa lógica pode ser aplicada em vários campos da ciência. Nós, aqui no laboratório, trabalhamos com a medicina, tá? Com a arquitetura, tá? Com a mecânica, principalmente com a robótica, com a localização de atividades produtivas que nós podemos organizar melhor um espaço, né? Você, por exemplo, quando uma região que recebe muito dinheiro, né? Ela vai receber muitas propostas de projetos. E se você não tiver trabalhando com graus de pertinência dessa lógica, você vai criar um Frankenstein, vai distribuir as atividades de qualquer forma, porque há uma enxurrada de projetos para essas regiões que têm dinheiro, né? Nós podemos organizar muito melhor esse espaço econômico, né? Distribuir as atividades industriais e comerciais, né? E partindo da criação de um banco de dados que nos dá todas as informações dos recursos locais, né? Que possa atender os diferentes perfis de demanda que vão aparecer para serem aplicados, né, em atividades produtivas, de serviços, de saúde, de educação, num determinado espaço, né? Isso é definindo, né, essa lógica fuzzy. Na medida em que você tem na CRISP, que nós vamos chamar, quem vai fazer um curso de fuzzy, vai saber que CRISP é a lógica clássica, é a lógica booleana, né? É sim ou não. A fuzzy já trata de sem importância, alguma coisa, um pouco, bastante, né? E são chamados modificadores. Nós vamos ver ao longo de um curso o que é um modificador. Por exemplo, pode nem ser bom, nem ser ótimo, mas pode ser muito bom. O muito bom, o muito é um modificador. Ele está modificando o bom. Ele não é bom, mas ele nem é ótimo, ele é muito bom. Então, o muito é um modificador, tá? Foge rapidamente da lógica booleana, que é bom ou não, bom ou ótimo, sim ou não, né? Então, o pensamento de Zad era esse, a lógica difusa, que é chamada difusa, nebulosa. Nós aqui tratamos de uma forma mais suave, teoria dos conjuntos expandidos, né? Em 86, eu implantei o curso na COP, já dezenas desses cursos já foram dados, e esse curso serviu por um trabalho muito interessante ligado ao Instituto de Ensino de Saúde Coletiva, na realidade, trabalhando com dois grupos, né, dentro da universidade, coordenado pelo Zeca, outro pelo João, outro pelo Thompson, né, e o nosso grupo da fuzzy, né? Aqui levamos os 2 anos da, da pandemia produzindo um material extremamente rico, né? Usando a fuzzy para tratar com os especialistas de vários tipos de, de ações nesse campo, né? De tratar da epidemia, né? Do tratamento da epidemia, do controle da epidemia, de como ele se expandia, né? E como eles formavam, né? A fuzzy mostrava que a expansão da epidemia formava as estradas nacionais, que era exatamente onde as pessoas percorriam naquele espaço, né? Fazendo as transmissões, né? Contaminando pessoas, né? Tratávamos, então, a fase tratava da contaminação, né? E das mortes, mostrando,
teve um aspecto muito interessante da fuzzy aí, que era mostrar que certas áreas tinham menos contaminação e mais mortes. A fuzzy destacava uma falência do sistema de saúde. Então, acho que essa matemática é extremamente importante, né? Ela representa de uma forma mais adequada a imprecisão, ela trabalha com a lógica natural da nossa linguagem, ela trata do raciocínio aproximado, não do raciocínio preciso, né? Para vocês terem uma ideia, a, a, a NASA hoje usa plenamente a lógica fuzzy, né? Medicina, né? Você tem as principais aplicações, controle, sistemas industriais, análise de decisão, geologia, medicina, reconhecimento de padrões, robótica, e tem as mais recentes, né? Engenharia financeira, teoria computacional das percepções. Hoje, os computadores são binários, a lógica fuzzy já entra nos computadores quânticos, que é um avanço interessante que os russos, no momento, parece que estão na frente de todos, né? O próprio raciocínio jurídico, onde você pode ter dar uma sentença já considerando, né, as pertinências de gravidade, e não simplesmente aplicar a lei de uma forma abrupta, né, precisa. Aqui são os campos de aplicação da fuzzy, né? Na teoria do caos, na teoria quântica, na topologia espacial, nas equações diferenciais, no cálculo integral, de regressões, na teoria dos nós, na teoria das cordas. Então, olha a abrangência dessa matéria, né? E já na teoria dos conjuntos já tinha dominado quase toda a matemática, né? Então, aqui nós vamos distinguir bem a lógica clássica da CRISP, antes de passar para o Harvey, que vai fazer uma apresentação mais objetiva, né, de um trabalho. A lógica CRISP, que é a lógica clássica, ela tem os atributos muito bem definidos. A lógica fuzzy, os atributos são imprecisos. Como é a realidade? A realidade é imprecisa, né? A lógica CRISP tem um símbolo operacional. A lógica fuzzy tem um símbolo operacional e computação numérica. Na lógica CRISP, o raciocínio é exato. Na lógica fuzzy, o raciocínio é aproximado. Na lógica CRISP, você tem a probabilidade. Na lógica fuzzy, você tem a possibilidade. Qual é a diferença entre os dois? Por exemplo, a probabilidade é se o elemento pertence ou não ao conjunto. A probabilidade é pertence ou não pertence ao conjunto. A possibilidade é quanto ele pertence ao conjunto. Não é pertence ou não pertence, é quanto ele pertence. E é uma coisa extraordinária em termos de concepção espacial dos conjuntos, né? Então, aqui a fuzzy trabalha com uma cadeia cognitiva, né? A observação do objeto, a percepção dele, a representação mental, a descrição verbal, a descrição formal e a interpretação. Muitas vezes nessa cadeia se perde na hora da interpretação, né? Muita coisa que se perde. Então, depende muito. Na lógica clássica é impossível você ter essa cadeia, mas a lógica fuzzy permite que você chegue a uma interpretação mais próxima da realidade possível, né? Na lógica fuzzy tem, já definido pelos ADS, em 1900, o princípio da incompatibilidade. Isso aí traz um certo problema para aqueles que procuram um grau de correlação muito alto nas suas pesquisas, nos seus projetos, entre fenômenos. Então, vocês observam que existe precisão dessa modelagem
e a complexidade do sistema, né? Por exemplo, um modelo para ter ganho de precisão, você só pode trabalhar com uma, uma parte muito. Você quer ver? Observa que, para você ter precisão modelar, o máximo que você chega, o máximo que você chega é essa magnitude da realidade, da complexidade do sistema. Aqui, o máximo, olha onde você pega a complexidade do sistema. Aí você pode criar alguns algoritmos especiais, né? Modelos computacionais. A gente pode criar alguns aplicativos, alguns, algumas estruturas modelares, alguns algoritmos, né? E você pode melhorar, aproveitar um pouco mais a complexidade do sistema, mas observa que a precisão ficou mais baixa, né? E a fuzzy, ela tem menos precisão, mas você enxerga o sistema quase como um todo, que é muito mais importante do que ter uma correlação 0,9. Eu acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a dar as aulas de fuzzy que não cabe nesse momento. A gente só pode dizer, né, como ela pode ser aplicada, né, em vários campos, né, da ciência. Nós hoje estamos trabalhando com a saúde, né? O time nosso Professor, eu vou todo fazer está uma trabalhando. provocação. Vou lhe fazer uma provocação antes da gente passar a palavra ao professor Harvey. O senhor tocou vários pontos, né? A gente que é no dia a dia do laboratório, a gente conhece bem, mas eu acho que tem um que me chamou bastante a atenção, a questão que o senhor colocou. é, Bom, a lógica fuzzy ela pode ser bastante aplicada e é bastante indicada em termos de análises, né? Em termos de diagnósticos, evolução. E o senhor falou dessa questão dos municípios, regiões que recebem, por exemplo, no caso dos royalties, ou que recebem, que têm recursos, é, são bastante candidatas a receber uma oferta muito grande de projetos. Muitas das vezes esses projetos não são aderentes à realidade ou não têm essa condição. Então, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco mais dessa questão da aderência de projetos às regiões e também da questão de infraestrutura, né? Porque o senhor falou do conjunto vazio, do nulo, né? Do inexistente. E em determinadas regiões, por exemplo, você pode ter o recurso e a infraestrutura não está adaptada, não tem um estágio de maturidade ainda suficiente. E como isso pode ser transformado, né? Se o senhor puder falar resumidamente, se dar uma palhinha nessa, quanto a essa condição, acho que vai ser Sim, bastante interessante. certo. Bom, o nosso modelo do laboratório é um modelo que tem esses conjuntos, né? O conjunto vazio não é o zero. O zero é algo que existe. Você pode ter o clima, que serve para uma agroindústria e não serve para outra. Então, ela serve para polpa de tomate e não serve para você compotas de abacaxi, né? Não serve. Por quê? Ele serve os elementos do clima, tipos de solo, né? Insolação, precipitação, etc., serve para produzir tomate ali, mas não serve para outro tipo de produto. Para esse outro tipo de produto, ele é nulo, ele existe, mas é nulo. Então, é uma concepção fuzzy, né, do nosso modelo. Já o vazio é algo, por exemplo, você tem o calcário. Você pode colocar uma fábrica de cimento, mas não tem infraestrutura. A não infraestrutura entra no vazio, mas o vazio significa que você pode preencher. Da mesma forma que o zero vazio de, de Cantor, né? Que é o que precede o zero. A série nossa não começa com zero, zero, um, dois, três. Ela começa com vazio, zero, um, dois, três. O vazio é o início de tudo, tá? O, vou por aí. Tudo não começa pelo zero, tudo começa pelo vazio, que é o que não existia
nada. Então, o vazio é o nada. O nada não é o zero. O zero é alguma coisa, é uma existência. O que nós temos, por exemplo, a vocação local. Quais são as vocações, né? Quais são as atividades que podem ser implementadas ali? Ela pode ser uma cidade universitária, né, com um centro, um instituto de tecnologia. Ela pode receber fábricas de, por exemplo, um município relativamente pequeno, ele pode ser de um parque tecnológico, né, de grande porte, que dá sustentação a um conjunto de faculdades, criar uma universidade ali. Ele pode também ter outras vocações, de que tipo de indústria eu posso colocar em função do fator. Então, os demandantes, eles têm um perfil de demanda. Então, é preciso fazer um diagnóstico para verificar quais são os fatores que existem que podem atender esses perfis de demanda. Então, quando vem a enxurrada de projetos, é preciso verificar se tem fatores gerais e específicos para atender aquelas demandas. Não é só criar atividade. Aquela atividade, de repente, pode ser. Você criou, mas você não observou que São Paulo pode colocar ali a um preço mais baixo do que o custo da sua produção. Então, o nosso modelo incorpora os modelos gravitacionais de polarização. São Paulo domina uma grande área. Rio de Janeiro está numa área concêntrica do Rio. Niterói está numa área concêntrica do Rio de Janeiro. Então, Niterói traz o sistema produtivo para o Rio, que vem os recursos humanos, produzir aqui, e vão dormir em Niterói. Então, nós medimos esse efeito de potencial, esse gradiente de potencial, de atração dos recursos, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele dá todos os recursos para Resende, incentivos todos para Resende, mas ela pertence a São Paulo do ponto de vista de região econômica. Ela pertence do ponto de vista administrativo ao Rio de Janeiro, mas não pertence economicamente ao Rio de Janeiro. Então, a gente perde dinheiro lá. Todas as relações são com São Paulo. Bom, em suma, um diagnóstico é importante para criar um banco de dados, para que o investidor potencial saiba quais são os recursos existentes ali. E o nosso modelo trata dessa questão. Tá? Foi um banco de dados que nós implantamos no Rio Grande do Sul, para os investidores poderem verificar quais são as disponibilidades de recursos em termos de quantidade, qualidade e regularidade de suprimento. Então, nós temos condições de trabalhar, organizar o espaço econômico de qualquer área. Não sei se respondi a você a pergunta. Com Você perguntou perfeição. alguma coisa? Hein? Com perfeição. É, eu, eu também destaquei aqui uma questão quando o senhor falou do. Se o senhor puder Não me descompartilhar a chama de tela, só para senhor, que a não gente me chama. possa ver, Você me professor. chama de você, por que vai me chamar de senhor? Se você puder falar um pouquinho da questão, você usou um exemplo do mergulhador, né, que é utilizada a estrutura do pensamento do mergulhador como especialista para automatizar um robô, né? A lógica fuzz ela ajuda os sistemas também a incorporar a visão dos especialistas. O problema, a lógica fuzzy nos seus projetos, ele não pode dispensar os especialistas, né? São os que entendem. No caso da Covid, a gente usou o pessoal do Instituto Oswaldo Cruz, do, de vários hospitais, vários especialistas. Na robótica, o especialista, os especialistas são os mergulhadores, que podem ser até graduados. Em geral, o especialista é graduado. A gente ensina aqui os nossos alunos, quando forem fazer pesquisa, não ficar distribuindo questionários e depois ir buscar. Vai ter 10% de resposta e ah, vai homogeneizar esse relatório. No entanto, a FUSE faz o seguinte: ele distingue a capacidade que têm os especialistas de atuar. Aquele mais graduado, aquele com mais experiência, aquele com mais vivência, aquele que teve mais sucesso nas suas aplicações científicas.
ou profissionais, né? Que o peso da resposta dele é maior, né? Então, selecionando os especialistas. Na robótica é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo de um trabalho feito na nossa disciplina, né? De uma aluna chilena que fez um robô bombeiro. Ela trabalhou com os bombeiros da Ilha do Governador. Então, quem eram os especialistas? Eram os bombeiros. E ela hierarquizava os mais experientes, né? Fazia a hierarquização partindo dos mais experientes até os novatos. Dali ela pôde compor, né, informações adequadas de como combater um incêndio, né, com eles explicando como faziam. E a forma como eles falavam, as variáveis linguísticas iam se transformando em matemática e sendo colocada no robô, né, na estrutura fuzzy. Depois, foi até um professor de mecânica, eu, daqui a pouco eu me lembro o nome, né, que trabalhou nisso, né, que era aluna dele, e ela fez o curso comigo. Para mim dar uma congeladinha aqui, mas acho que Bom, respondeu a questão da bom, qualificação dos o informantes. robô, o robô que eles montaram um galpão de madeira com muita coisa dentro, né, e tocaram fogo e deixaram o nível que ninguém podia entrar. E o robô entrou fazendo com as informações dadas, ele rapidamente ele apagou o fogo. Isso foi apresentado na defesa de tese dela num vídeo na mecânica. Ela tinha sido aluna nossa de lógica fuzzy. Só para dar um exemplo de como a experiência do especialista pode ser transformada em matemática fuzzy e colocada num servo-mecanismo. Essa série de vídeos, professor, vai atuar com uma provocação, né? A gente está apresentando assim, os conceitos iniciais para que no segundo momento lá do workshop presencial, que está programado à frente, vai ocorrer lá na Inovateca, a gente possa abrir um pouco mais, né, de conhecimento, informação e posteriormente, sob demanda, a gente vai oferecer algumas complementações aí em termos teóricas que forem necessários. Acho que vai contribuir bastante aí para a formação dos técnicos, dos colaboradores lá da Prefeitura de Maricá e do sistema da Codemar. Passar agora a palavra para o professor Harvey Cossenza, né? É, professor pós-doutor, professor do Polo Universitário de Rio das Ostras, da Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense atua em rede também, nos projetos do LabFuzz e do consórcio de laboratórios da COP, e tem muito a contribuir aqui com a gente também, trazendo toda a experiência em termos de logística, gestão Lean, e, enfim, foi um coordenador de uma das principais redes de engenharia de produção, né, de graduação em engenharia de produção da rede privada. Felizmente, hoje está na Universidade Federal Fluminense, universidade pública, gratuita e de qualidade, né? E muito obrigado pela participação e gostaria de pedir que você abrisse o microfone e, enfim, fique à vontade, qual que é seu e desenvolva seu conteúdo. Obrigado, Harvey. Bom, eu que agradeço o convite para participar desse workshop, principalmente por esse assunto, que é um assunto que eu já venho trabalhando há algum tempo. É um assunto bastante interessante e que eu tento, de alguma forma, passar para os meus alunos e debater bastante com amigos, com colegas de diversas áreas. Tá? Tudo aquilo que o professor Cossenza falou, eu vivenciei em alguns projetos, né? Trabalhei muito com Lean Healthcare, né? Em projetos com a UF. Entrei para um assunto que muita gente dizia que era impossível utilizar a lógica fuzzy, que seria o HFNEA. Então, pegando os ensinamentos do HFNEA, trabalhando com a lógica fuzzy. E a fuzzy é bastante interessante porque você
pode não apenas aplicar a lógica fuzzy, mas você pode fazer um mix de diversos assuntos e metodologias, né, que vai resultar em algo diferenciado. Então, eu trabalhei muito o HFMEA, trabalhei muito a parte de recursos humanos também, que é bastante interessante, conforme o professor você já falou sobre essa tese dessa aluna, né? E a gente está vivenciando hoje algo se chama a inteligência artificial, que nada mais é que você pegar todos aqueles ensinamentos da metodologia fuzzy e trazer para dentro de uma máquina que tende a ser mais perfeita do que o ser humano. Vamos imaginar que um gestor ele lida com diferentes pessoas, com diferentes atitudes, né? E ele tem que se virar. Tem pessoas que são mais assim sensíveis que outras. Tem pessoas que são mais introvertidas, outras extrovertidas. Então, se você consegue juntar tudo isso numa máquina, é a perfeição, porque é como se tivesse mudando a chave. Você está falando com um subordinado, vamos dizer assim, que subordinado ele tem um determinado perfil. Quando você vai lidar com outro que tem um perfil completamente diferente, você já muda a chave. Então, se você souber passar todas esses perfis, essas personalidades, essa parte sensitiva para dentro de uma máquina, é a perfeição, porque aí o gestor ele vai mudar a máquina, a chave, e vai lidar com diferentes perfis, né? Mas isso a gente está começando a vivenciar na, a, na inteligência artificial. Bom, o importante dizer que a lógica fuzzy, como foi dito anteriormente, ela pode ser aplicada em diversas áreas, né? Tanto a parte de saúde, como eu trabalhei bastante com Lean, né? Como a parte financeira, mercado financeiro, a parte de recursos humanos. É interessante que quando você lida com o mercado financeiro, isso eu vi bastante na época do Covid, e eu comecei a trabalhar com análise de empresas, né, utilizando a lógica fuzzy. É importante dizer que a lógica fuzzy ela não toma decisão nenhuma. Ela monta um modelo hierárquico e quem toma decisão é o tomador de decisão. Então, muitas vezes, quando você trabalha com a lógica fuzzy, você tem um determinado resultado, mas as circunstâncias atuais fazem com que aquele tomador de decisão ele mude completamente todas as notas que foram dadas em determinados fatores. Então, nós tivemos muito isso na época do Covid, em que vários gestores foram substituídos. Por quê? Porque na época do Covid, precisava de um gestor que fosse mais assim, que não fosse tão, fosse mais arrojado, aquele cara que tivesse que mudar, tivesse que arriscar. E muitos gestores foram substituídos porque eles eram aqueles gestores tradicionais, conservadores, né? E isso, as circunstâncias mudam. Então, os fatores eles vão ter que ser adequados de acordo com as circunstâncias. Então, a lógica fuzzy ele te dá essa oportunidade de você se adequar ao ambiente. Ele não toma decisão, ele mostra para você o caminho é esse, mas ele pode ser mudado, né? Então, quando a gente fala de a inteligência artificial, a inteligência artificial vai usar exatamente isso, né? Eu vi outro dia uma reportagem, um debate sobre energia elétrica e o presidente de uma Firjan, mas não era Firjan, era de um outro estado, estava falando sobre as energias elétricas e ele era uma pessoa fã das hidrelétricas.
E ele dizia que a energia verde, a energia limpa, muitas vezes ela não é eficaz. Por quê? Porque ela é dependente de vários fatores, e que isso torna a coisa mais cara, né? Por exemplo, a energia solar ela depende da energia do sol. Em dias que não tem sol, em regiões que o sol é mais brando, a energia não vai funcionar, né? Então vamos colocar isso num sistema em que você pode virar a chave. Em dias nublados, você não usa essa energia, você usa outro tipo de energia. Então, a lógica fuzzy ela pode auxiliar nisso, né? Se, então, então são aquela teoria dos conjuntos que são utilizados na lógica fuzzy, né? Então, quando você também perguntou sobre potencialidade de cidades, eu tenho até um exemplo aqui que eu fiz com os alunos do mestrado da UF, né, que trabalham muito com isso também. Quando você faz é, uma você avalia diferentes municípios e você vê quais são as potencialidades desses municípios para colocar um tipo de indústria, né? Então, você pode trabalhar, como eu trabalhei no projeto da UF, onde nós avaliamos 100, na faixa de 100 UPAs no Brasil inteiro, onde eu utilizei a lógica fuzzy, um modelo Copco-Senza, mas utilizei uma similaridade também de avaliação das UPAs. Então, com isso, eu pude constatar que em determinadas regiões, determinados fatores eram pertinentes, ou seja, existia similaridade, enquanto que outras regiões não. Então, isso é importante também na hora de você avaliar a potencialidade de um determinado município, né? Uma outra coisa importante que também entra na parte de gestão, que foi citado aqui, quando a gente fala na estratégia do Oceano Azul, né? A estratégia do Oceano Azul nada mais é do que você vencer o seu adversário, não destruindo o seu adversário, mas sim se colocando melhor. E a lógica fuzzy, ela te dá essa oportunidade. Por quê? Porque ela mostra para você qual o caminho que você deverá seguir. E não se preocupar apenas com o seu concorrente. Se preocupa com a parte de inovação, seja melhor que ele, né, estrategicamente. Então, a lógica fuzzy trabalha muito com isso. E quem começa a trabalhar com a lógica fuzzy, muitas vezes no início, acha uma coisa assim muito pesada, muito chata, porque você trabalha muito a parte matemática, mas tem muita parte humana também na lógica fuzzy, que é o sentimento humano, quando você trabalha com subjetividades. E aí é importante que a fala do professor Cossenza falou sobre os especialistas, né? Os especialistas, cada um tem um perfil, cada um pensa de uma forma, né? Então, quando você pega todos esses especialistas e transforma uma subjetividade em um número, e esse número quer dizer alguma coisa, você resolve essa subjetividade, né? Você gera um denominador comum. Bom, eu tenho uma apresentação pequena sobre uma avaliação de dois municípios do norte fluminense, né, Macaé e Rio das Ostras, que eu fiz com os meus alunos. Eles foram os especialistas, eu pedi para eles não se comunicarem, né, para não ter nota repetida, e eles fizeram a avaliação da melhor cidade para a locação de uma indústria automobilística. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como ficou esse trabalho. Então, vamos lá. Então, essa foi um trabalho feito pelos alunos, né? A avaliação da localização de empresa automobilística com o uso da lógica fuzzy, hierárquica, copy, consenso. Então, o objetivo é quantificar variáveis em termos linguísticos através do modelo fuzzy, localização hierárquica, copy, consenso,
que, ao avaliar os fatores de demanda e oferta, indicará a localização ideal para a instalação de uma indústria automobilística. Então, como eu falei, existiram as etapas, né? Foram feitos os especialistas eram os próprios alunos, né? Então, na primeira etapa, foi feita a coleta de opinião de 11 especialistas, em termos de localização, né? Foi feita uma matriz de demanda, uma matriz de oferta, os critérios, que é uma parte muito importante quando você vai fazer uma avaliação fuzzy, os termos linguísticos. Na segunda etapa, já começou uma transformação dessas variáveis qualitativas para quantitativas, onde foram criados os graus de pertinência, cardinalidade, valor agregado e um valor normalizado. Na terceira etapa, final, houve o cruzamento dessas duas matrizes e o cotejo entre elas. Então, nós tivemos aqui quais foram as cidades avaliadas: Macaé e Rio das Ostras. Os critérios ou fatores utilizados para essa avaliação são os fatores normalmente utilizados numa localização, né? Que é a água, energia, a parte de telecom e TI, o transporte, o mercado fornecedor, porque, como é uma indústria automobilística, ela tem que estar numa localização que seja tão próprio do seu fornecedor quanto do seu consumidor, né? Então, nós temos o mercado fornecedor e o consumidor, a parte de infraestrutura relacionada às estradas, a mão de obra e os incentivos fiscais. E depois, os termos linguísticos, na matriz de demanda: crucial, condicionante, pouco condicionante e irrelevante, e na matriz de oferta: excelente, bom, regular e fraco. Quando a gente fala nesses termos linguísticos e nessas matrizes, quando a gente fala em matriz de demanda, é aquela matriz que dá o grau de importância para cada um desses fatores. Então, se uma determinada cidade, eu vou avaliar, né, o que é crucial, o que é condicionante, pouco condicionante e relevante em relação à água, energia, telecom, transporte e etc. Na matriz de oferta, eu vou analisar como esses fatores eles se encontram nessas cidades. O fator água é excelente, é bom, regular, fraco, energia, tal. Então, essas duas matrizes, ao final, elas vão se cruzar e dar um índice fuzzy, que é uma nota, e aonde a gente vai avaliar qual a cidade que foi escolhida dentro desses critérios ou fatores determinados. Então, nós temos aqui, como foi feito, a demanda crucial, condicionante, pouco condicionante e relevante, a oferta excelente, bom, regular e fraco. Aqui, nós temos, né, os especialistas que deram, né, as suas notas e os seus termos linguísticos para cada um desses fatores ou variáveis linguísticas. Foram 11 especialistas. É importante dizer que, independente de quantas avaliações, quantas cidades você vai estar avaliando, né, a matriz de demanda é uma só. Por quê? Porque eu estou avaliando as variáveis, os fatores. Então, é uma matriz única, enquanto a matriz de oferta pode ter N matriz de oferta, dependendo das cidades, dos municípios, das empresas que eu vou utilizar. Então, está aqui a matriz de demanda, com os seus, quais são as variáveis linguísticas, né, com os seus fatores. E aqui nós temos o conjunto fuzzy da demanda, né, de relevante até crítico. O crítico, onde você tem um maior valor. Como o professor Cossenza falou, a lógica fuzzy utiliza de 0 a 1, né, diferente da lógica CRISP, que ela trabalha com sim, não, verdadeiro, falso. A lógica fuzzy ela trabalha com intervalos. Então, até quanto ele é crítico, até quanto ele é condicionante, até quanto ele é pouco condicionante, até quanto ele é relevante, né? A gente não tem um valor assim
de 100% certo, 100% errado. Não, existem os graus de pertinência, até quanto ele é certo, até quanto ele é errado. Aqui nós tivemos a matriz de oferta, né? Já feita, realizada em Rio das Ostras e Macaé. Então a gente pode ver que os valores foram bastante diferentes entre uma cidade e outra. Aqui também, variando de 0 a 1, que é o que a lógica fuzzy trabalha. Aqui é a explicação em relação à lógica fuzzy, que o professor Cossenza já falou, né, que ela varia entre 0 e 1. Não vou repetir isso. E aqui são as pertinências que nós calculamos, né? Nós passamos essa parte qualitativa, ou seja, o sentimento do, do especialista em termos de demanda, em termos de oferta, e nós passamos essa parte qualitativa para uma parte quantitativa, ou seja, nós jogamos essa parte qualitativa em números e não, então foram calculados os graus de pertinência, a cardinalidade, o valor agregado e o valor normalizado. Aqui tem a explicação, né? A cardinalidade de um conjunto fuzzy é definida como sendo a soma dos valores de pertinência. Quanto mais próximo de um, maior é a convergência da opinião dos especialistas. Em caso do valor normalizado, são as possibilidades, é a razão entre o grau de pertinência e o grau de pertinência de maior frequência. E o valor agregado é a métrica de agregação de opiniões, né? Quanto um determinado fator agrega mais valor ao que está se querendo, né? E aqui nós tivemos, né, essa matriz, a matriz com as opiniões dos especialistas, onde tivemos as notas. E quando a gente olha esse quadro, a gente vê o número de especialistas que votaram em determinadas informações. Então, nesse caso, foi em relação à matriz de oferta, né, onde nós demos determinados valores, né, de 0 a 1, em que outros 8 especialistas deram valor máximo 1, né, que é a parte crucial do fator água. 3 deram como condicionante, né, e com a soma dos dois, 8 com 3, dá um total de especialistas. Então, com isso, foi feita a avaliação dos especialistas e esses valores eles foram transformados em graus de pertinência, de 0 a 1, onde 1 é o valor máximo. Então, a gente pode ver que o grau de pertinência 0,38, como foi dito anteriormente, a diferença entre a CRISP e a fuzzy, que ele, apesar de ter um grau máximo crucial da água, ele tem um pouco do condicionante, que é 0,38. Então, eu posso dizer que a água não é totalmente crucial, apesar de ela ter a nota máxima, mas ela tem um pouco de condicionante também. Então, isso foi feito com todos os fatores. Então, eu tenho aqui a matriz de demanda, né, de todos esses fatores, tá? Crucial, crucial e todas as classificações desses fatores conforme o grau de pertinência calculado na matriz. Aqui na matriz de oferta, dá para ver como cada cidade se enquadra nesses fatores. Então, eu posso ver que Macaé tirou 0,5, 0,2 Rio das Ostras, 0,8, 0,8 de energia, né? E o mercado consumidor, por incrível que pareça, foi o que igualou o grau máximo de pertinência, né,
das duas cidades. Aqui nós tivemos o cotejo, né, das matrizes. Então, quando eu tenho um valor de demanda irrelevante e a oferta é excelente, eu posso dizer que o grau de atendimento é pleno absoluto. Se eu tiver uma demanda irrelevante e uma oferta boa ou bom, é pleno superior. Se eu tiver uma demanda irrelevante e a oferta for regular, é pleno com folga. E se for irrelevante e fraco, é pleno. Por quê? Porque não importa esse fator para mim e o grau dela é fraco. Ela se encontra fraco. Então, ela atingiu plenamente o que se colocou na demanda. Ela é irrelevante. Se ela é fraca, então está ótimo, atingiu plenamente o que foi colocado. Agora, se ela fosse irrelevante na demanda, ou seja, ela não serve para o estudo, mas ela está num estado excelente, ela é pleno absoluto. Por que, que eu estou gastando um tempo com um fator que não é relevante, totalmente relevante, com ela estando excelente? Né? Então, são essas coisas que tem que se levar em consideração quando eu faço um cruzamento da demanda com a oferta. Então, eu tenho aqui esse cruzamento, o cálculo que é feito com a demanda e a oferta. Então, eu tenho aqui os valores que são relacionados quando eu for ver a matriz de demanda e oferta, se um determinado fator é crucial e ele na oferta é bom, ele tem um grau de pertinência 0,8. Tá? Um índice fuzzy de 0,8, ou seja, 0,89, que dá quase 90% desse índice fuzzy, desse número fuzzy. Então, eu tenho aqui, né, a demonstração das duas cidades e, o final, eu tenho um somatório desses índices fuzzy, desses números fuzzy, em que Rio das Ostras obteve um grau 8,56 e Macaé 8,89. Então, comparando as duas cidades, mesmo que estejam próximas, comparando as duas cidades, eu escolheria Macaé para construir essa indústria automobilística. Agora, não quer dizer que Rio das Ostras não possa trabalhar em cima desses valores. Então, o que Rio das Ostras tem que fazer? O gestor de Rio das Ostras eles têm que avaliar quais fatores eles tiveram um rendimento insatisfatório e melhorar esses fatores para que eles possam atingir um grau, um número fuzzy que faça com que não apenas essa indústria, mas outras indústrias partam para Rio das Ostras e não para Macaé. Então, quando a gente fala de cidades, vamos dizer sobre Maricá, quando a gente está falando de Maricá e a gente tem todos aqueles fatores ou critérios de avaliação, né, de, em relação à parte econômica, a gente vai avaliar que fatores são esses que fazem com que Maricá, em relação ao seu entorno, ela possa ser diferenciada. Aí a gente olha para a estratégia do Oceano Azul também, né? Vamos inovar, vamos diferenciar do entorno. Então, a lógica fuzzy, através desses valores, desse estudo, ela auxilia o tomador de decisão. Ela não toma decisão nenhuma. Ela vai auxiliar o tomador ao que ele realmente quer. Quer transformar Maricá numa cidade de excelência em determinado quesito. Então, a lógica fuzzy vai auxiliar para que Maricá se torne diferente em relação ao seu entorno
em relação aos outros municípios do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse foi o resultado. Perfeito. Rafa, você pode voltar só daquele slide anterior, do resultado entre as duas? Isso, esse aí. Só Sim, para complementar uma coisa que você falou, né? Que os municípios eles podem melhorar suas condições de oferta, nesse caso, né? Para essa demanda, né? E aí eu chamo atenção aí para o quadro, né? A gente tem lá energia e telecomunicações como crucial, transporte como pouco condicionante, mas você vê, por exemplo, o Rio das Ostras aqui, por esses especialistas, pela avaliação que foi feita, apresenta, por exemplo, telecomunicações como fraco e Macaé como regular. É um item crucial, ou seja, é muito importante que ele tenha uma boa pontuação ali. Então, a pergunta que eu faço, assim, a provocação, se o município melhorasse essa condição, por exemplo, de oferta de telecomunicação, ou conseguisse instaurar uma tecnologia ou uma rede melhor de telecomunicações, não sei, mas assim, melhoraria esse score? Poderia ser mais sei porque eu competitivo? estou fazendo o somatório de todos os números fuzzy, né? Então, ele melhorando esse fator, né, de oferta, ele vai, possivelmente, ele vai ultrapassar outra cidade. Mas isso aqui é importante avaliar, né? Por isso, os especialistas, eles são fatores importantíssimos, porque eles vão dizer, por serem especialistas na área, eles vão dizer o que seria crucial, condicionante, pouco condicionante e relevante. Então, não adianta eu ter um fator que é irrelevante e ter uma oferta como se ele se apresenta como excelente. Isso não vai mudar em nada. Ele pode até melhorar o seu índice, tá? Fazer com que o seu índice ultrapasse a outra cidade, mas não vai satisfazer. Por isso é importante que esse resultado ele seja analisado. Como eu disse, a lógica fuzzy ela não decide. Quem decide é quem vai avaliar esses resultados. É o gestor, né? Então, Mas isso é um fator importante. nessa avaliação é interessante, porque permite identificar esses gaps, esses déficits, e trabalhar estrategicamente no cumprimento, no caso de disputas de. Agora, vou fazer mais uma provocação. Nesse caso, são dois municípios que estão disputando, né, nessa aplicação, o empreendimento, né? Como você falou, a demanda é fixa, a oferta é diferente, porque cada município entrega diferentes Tem um níveis de potencial. oferta para esses fatores. Então, assim, o que quer dizer que para cada empreendimento você tem uma matriz de demanda específica. No caso de Maricá, que é o que está sendo estudado nesse programa, tem um conjunto de intervenções, né? São diferentes projetos. Nós temos, então, nesse caso, os projetos são muito endereçados, né, à região, porque são feitos de forma conceitual, pela sua conceitualidade, concebidos, né, de forma muito endereçados a situações de problemas, e serão avaliados, por exemplo, a relação de impactos social, econômico, ambiental. Você pode dar uma palhinha assim, de como a gente Sim, aborda esse tipo e qual a potencialidade, né, da metodologia tem. nessa Vamos lá. abordagem? Vamos imaginar que a gente fale sobre transporte, tá? Então vamos dizer que o transporte seja, como está aqui, pouco condicionante. Mas qual o tipo de transporte que tem na região? Então eu posso ter três tipos de transporte. Eu posso ter o transporte ferroviário, posso ter o transporte hidroviário, posso ter o transporte rodoviário. Então, esse conjunto ele está inserido em transporte. A mesma coisa em relação à parte hidroviária da região.
o que que essa parte hidroviária da região vai impactar na demanda? Ela vai impactar no transporte, ela vai impactar na parte de, vamos dizer assim, botar um fator turístico. O que que ela vai impactar? Da mesma forma, eu posso botar a energia é crucial. Mas quais são os tipos de energia que eu tenho na região? Se fala muito naquelas torres eólicas, né? Então, eu posso utilizar a, a energia eólica, como posso utilizar a energia solar ou a energia tradicional, que é a energia de hidrelétrica. Mas a eólica, como eu falei anteriormente, ela é dependente do clima, assim como a energia solar também é dependente do clima. Então, esses, vamos dizer assim, subfatores, eles vão estar, eles vão ser importantes na hora da avaliação na matriz de oferta. A matriz de demanda ela não vai ser alterada, porque eu estou falando sobre sobre esse fator transporte. Eu não estou levando em consideração os tipos de transporte ou os tipos de energia. Os tipos de energia e os tipos de transporte eles vão ser avaliados na oferta. Né? Então, eu posso. Isso é importante para você não ter gastos excessivos em determinado modelo de energia ou de transporte que não vão, de forma alguma, auxiliar o que você tá querendo. Né? Então, você pode demandar uma força enorme em, vamos dizer assim, despoluição de rios para auxiliar no transporte hidroviário. Mas será que essa energia despendida ali vai melhorar, em algum caso, o setor de transporte? É isso que tem que ser avaliado, tá? Perfeito. Não o fator transporte. O fator transporte vai ser o único que vai ser avaliado, vão ser os tipos de transporte que vão ser utilizados na região, tá? Perfeito. A metodologia é muito flexível, né? Muito. Pode ser composta em módulos, né? Observando especialistas, Você vai caracterizando desmembrando, né? impactos, até a temporalidade, porque às vezes você tem essa decisão em multistágio com essa volatilidade dessas variáveis, então permite revisões. Realmente é muito interessante. É, eu queria agradecer, nós já estamos aqui com o tempo avançado, agradecer sua contribuição, participação, está sempre com a gente aqui e também promovendo esse intercâmbio interinstitucional, formação de rede. É importante, é mais um ponto positivo gerado pelo projeto PDI, né? Essa possibilidade da gente ter esse intercâmbio entre os especialistas de diferentes universidades, né? E queria parabenizar e agradecer aí pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui contribuindo e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de aprofundar lá no seminário, que vai ocorrer à frente, e também em possíveis ofertas aí de capacitação que vão surgir é, por demanda própria do projeto. Eu Então, que muito agradeço. obrigado. Valeu, muito obrigado.